Hoje é dia de testar o Unprecompose, que é uma dica que eu recebi no vídeo lá sobre pré-comps do Felipe Santos. Ele disse que dentro do universo das pré-comps a gente ainda tem o Unprecompose, então nós vamos dar uma olhada nele. Hoje vamos dar uma analisada no Unprecompose, que serve justamente para tirar os elementos de dentro de uma pré-comp que a gente tiver criado, ou dentro de uma comp, que a gente já viu aqui nos vídeos anteriores que comp e pré-comp na verdade são a mesma coisa, é só o que a gente acaba chamando de pré-comp quando a gente usou efetivamente o botão de Precompose. A gente vai ver esse script que tem no script para você baixar, colocando o preço que você quiser. Então você escolhe o preço que você quiser pagar por ele. Então vai de você se você quiser doar ou não para quem criou esse script, certo? Então vamos dar uma olhada. Primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o Unprecompose, vocês vão copiar o arquivo para dentro da pasta plugins. É assim que vocês instalam e na versão que você estiver utilizando do After Effects. O que eu tenho aqui dentro desse projeto? Tem duas pré-comps, elas são uma cópia da outra, então são iguais. É a mesma pré-comp, só duplicada. E dentro tem essa animação. Vocês estão vendo aqui, não tem 3D né, aqui dentro, tem só o Motion Blur ativado. Reparem nisso, nesse Motion Blur. E aqui fora eu não tenho, nessa primeira que a gente vai utilizar, não tem 3D, não tem nada aqui, ó. Pode ver? Ela está exatamente igual, só está e com o tamanho da cópia. Eu vou mover ela para o lado para a gente já ver a diferença, para a gente já entender a primeira opção do Unprecompose. Vamos lá ver o Unprecompose. Em Layer, Unprecompose. Aqui dentro tem a primeira coisa, Unprecompose Layer Prefix. Aqui eu posso colocar um prefixo para as camadas, a gente já vai ver isso também. Copy Precomp, os atributos da comp, então copiar os atributos da pré-comp. Nesse caso a gente vai utilizar, inicialmente eu vou utilizar o descartar os atributos da pré-comp, então a gente não vai querer os atributos que estão aqui. E a gente vai ver o que acontece com os elementos quando a gente extrai. E eu já vou ativar aqui embaixo Keep Precomp in Composition, porque eu quero manter essa Precomp. Se eu deixar desativado, ele deleta isso aqui. Então Keep Precomp e eu dou um OK. Olha só. Se eu ativar a Precomp, como eu mantive ela, eu consigo ver a diferença. Olha só, eu tinha movido ela a posição. Os elementos vieram exatamente na posição que eu tenho dentro da pré-comp e a animação deles está funcionando. Reparem também que o Motion Blur também veio junto. Só, claro, eu tenho que ativar o Motion Blur da comp principal também. A gente conseguiu extrair de dentro os elementos, sem que a gente precisasse copiar ou fazer qualquer coisa desse gênero. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Importante. A gente deixou, olha só, aqui está o prefixo, ó, dicas. Ó, que a gente colocou ali dentro do Precompose, do Unprecompose. Vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo é essa camada ela está com 3D e ela tem rotação aqui. Se eu utilizar o descartar, o que vai acontecer? Ele vai vir da mesma forma que ele veio essa primeira pré-comp, que ele vai pegar esses elementos e trazer para dentro da comp principal. Não é isso que eu quero que ele mantenha essa rotação, mas mesmo assim traga os elementos para cá. Como é que eu faço isso? Então a gente vai utilizar a segunda opção que tem lá, Unprecompose, que na verdade é a primeira, a gente começou pela segunda, a gente vai agora para a primeira. Então Copy Precomp Attributes e não vou ativar essa opção Keep Precomp in Composition. Repare também que tem aqui, ó, você não pode deletar essa pré-comp porque ela está sendo usada. Então como eu tenho duas cópias, eu não tenho uma outra opção aqui que seria de deletar ela do projeto. Vamos selecionar aqui Keep Precomp in Composition. Eu não vou colocar prefixo dessa vez, copiar os atributos. Olha só, fica exatamente igual a pré-comp. Tá? Só que, como a gente utilizou essa opção, tem um detalhe. A gente também acaba copiando todos os atributos. Então, o Motion Blur foi desativado, porque aqui fora, nessa pré-comp, não tinha ativado esse Motion Blur. Se a gente quisesse que ele tivesse já viesse com Motion Blur, era só a gente ter ativado aqui
esse Motion Blur, e aí todas elas já teriam vindo com o Motion Blur ativado. Novamente eu tenho que ativar o Motion Blur, porque eu dei por causa do Ctrl Z que eu dei. Importante, reparem que eu mantive, tá, a pré-comp aqui. Só pra gente entender, então deixa eu ativar essa pré-comp, layer, unprecompose, vou deixar copy, e se eu não ativar aqui esse keep pré-comp, o que acontece? Aquela pré-comp que eu tinha aqui em cima é deletada da timeline. Tá? Se eu não quiser deletar ela, é só eu ativar aquela opção. Eu vou deletar essa aqui, vou deixar só essa última, para ver a última opção que ela estava desativada até agora, porque a gente tinha duas cópias. A pré-comp estava sendo utilizada uma segunda vez, agora não mais, então eu vou aqui em unprecompose, e agora ele ativa, delete source. Então, independente da opção que eu utilizar aqui, eu vou utilizar o discard, e eu coloco aqui delete, e automaticamente a de baixo aqui, que é o keep, ela é desativada, porque não tem como, a gente vai acabar deletando o source. Então, ok. Agora, o que aconteceu? A pré-comp que eu tinha foi deletada do projeto. Eu não tenho mais ela aqui, eu tenho outras pré-comps, mas não tenho aquela que eu tinha aqui. Se eu der um Ctrl Z, então ele volta aqui e a pré-comp reaparece aqui em cima. Aqui em cima não, aqui. Então, pré-comp, dicas e tutoriais. Então ele deleta do projeto, certo? Então por isso que ele está deletando o source. Source é a fonte do arquivo, que é aqui a pré-comp aqui no projeto. Um ponto que eu encontrei uma coisa assim um probleminha, eu não consegui resolver de uma forma fácil, mas é o seguinte. Eu tenho aqui então o pré-comp collapse, com uma pré-comp que está em 3D e tem o collapse ativado. Aqui, tá, eu não tenho rotação nenhuma, então se eu utilizar e está em 3D e o collapse ativado. Então vamos lá, layer, unprecompose, eu vou dar um discard, precomp attributes, ok. Tá vendo que enfim, ele funcionou de certa forma, mas como eu tenho também uma posição, ele até trouxe os elementos certos, mas como eu tenho posição, eu não vou conseguir trazer do jeito que estaria aqui. Imagina que se aqui fosse a ceninha tivesse em 3D e eu tivesse que mover essa pré-comp, porque eu tenho outras ceninhas aqui no cenário 3D. Aí, e se eu utilizar o copy precomp attributes, aí mesmo que o negócio desanda. Olha só. E aí eu não consegui uma solução fácil caso eu tenha usado uma rotação e tenha movido a pré-comp com a opção de collapse ativada. Outra coisa legal é que olha só, como eu usei o copy attributes, ele também corta as camadas de acordo aqui, ó, né? O que ele não faz utilizando aqui o discard precomp attributes, ele copia elas, ele traz elas lá de dentro e traz com o tamanho que elas tiver lá dentro. Então eu teria que acertar o tamanho dentro da precomp para depois trazer para cá. Mas aí também já dá muito mais trabalho. Então só esse detalhe aqui, que aí se eu tiver, como aqui a rotação é 0, ele vai copiar para todas as camadas esse 0 e não vai funcionar direito. Então eu não vou conseguir manter a posição das camadas desse jeito. Eu teria que trazer, né? Eu poderia então, claro, eu tenho uma solução, eu tenho que vir aqui unprecompose, vou dar um discard, aí eu trago todos os elementos, eles não vão estar linkados com nulo, aí aqui eu teria que linkar com nulo e aí fazer, se eu tivesse alguma outra rotação e tal, eu teria que refazer isso. Mas é o único probleminha assim que eu encontrei. Além, claro, de que aqui a gente já vê que a interface do unprecompose já está com uma outra cor e eu não consigo mexer nisso.
porque ele é um plugin bem antigo mesmo e ele continua tendo compatibilidade, ele funciona nas versões mais novas. Tem alguns bugs, no CC 2017 tem outros bugs que eu notei. Então se eu venho aqui em Ampere Compose, a gente já começa aqui, a interface já fica totalmente diferente no CC 2000, esse aqui é o CC 2017, o outro é o 2014. Então aqui já começa que a gente não consegue ver direito as opções, mas mal dá para ler. E aí uma coisa que eu notei é que, por exemplo, se eu colocar aqui então Copy Precomp Attributes, e olha, o Keep Precomp está desativado. Se eu clicar em OK, de qualquer jeito ele deixa essa Precomp aqui. É diferente do 2014. No 2014 ele já funciona de outra forma. Eu vou deixar aqui, ó. Eu não vou ativar. Ele deleta aquela Precomp porque a gente não quer ela como referência. Então, são alguns detalhes, provavelmente se não houverem atualizações, em algum momento ele vai deixar de funcionar. Mas é uma opção. Testem vocês também, vejam como é que ele está funcionando, se ele funciona, vejam se vocês encontram mais algum problema e depois deixem aí nos comentários também para a gente continuar essas nossas dicas, aí trocando dicas com vocês também é importante para que eu aprenda. Eu não conhecia esse plugin aí não. Então, descobri aí com o Felipe Santos, beleza? Valeu, Felipe, e eu vejo vocês então no nosso próximo tutorial e desejo ótimas ideias a todos. Valeu!